é como se você fosse uma Ferrari sem gasolina, não vai poder ligar. É como se você fosse uma torradeira que não pode usar porque está conectado na fonte. Assim somos nós sem estarmos conectados em Deus. Não tem energia, não tem fonte. Sabe o que acontece? Muitas vezes pega o celular, a bateria o quê? Acaba. Por isso que a palavra de Deus diz: enchei-vos do Espírito Santo. Encher a sua bateria de Deus. Porque às vezes ela está com 10%, está com 9%. Já viu que o celular começa a falhar algumas funções? E ele avisa: ó, a bateria está fraca, carrega. O celular vai desligar, e tem que ver o celular da chave e fala assim: vai ser desligado em 30 segundos. Porque a bateria está acabando. Pastor, uma coisa que você tocou no assunto que eu lembrei. As locomotivas a vapor passado, elas se queimaram no trem. Então, quando a lei está acabando, ela ia perdendo força. E aí aquele caldeireiro lá começava a jogar mais lenha para continuar no passo. Então, sem lenha, não anda, o fogo acaba. Então, gente, o que o Espírito Santo está querendo trazer para mim, para você? E eu vejo isso na minha vida. A gente tem que jogar lenha na fogueira. O fogo jamais se apagar. Está escrito em Levítico que o sacerdote, ele tinha que todo dia colocar lenha no altar. Todo dia. Porque a chama sempre tinha que estar o quê? Acesa. E às vezes nós nos estudamos, e eu falo por mim, não é porque eu sou pastor não, às vezes eu faço também, porque eu sou humano como vocês. Às vezes eu estou na correria do trabalho, eu estou com estresse, não sei o que, muita coisa para resolver, e às vezes eu dou vacilo de não levar lenha. Aí o fogo começa a baixar, a bateria começa a acabar. E aí o que você tem que fazer, gente? Voltar para a fonte, conectar. E sabe o que é mais engraçado? Olha só, Deus é muito lindo. Quando você coloca o teu celular para carregar, é certo você ficar mexendo nele? Você tem que deixar ele parado lá no canto, sim ou não? Sim. O que isso representa do lado espiritual? É você carregar na fonte e descansar em Deus. Só que às vezes a gente está tão atribulado que vamos conectar na fonte. Tá, vai estar lá. Aí está carregando, mas descarregando ao mesmo tempo. Você está na igreja, vou ouvir na fonte, vou ouvir uma palavra, conecta, mas está pensando várias coisas ao mesmo tempo. É como se você tivesse conectado o celular, mas está mexendo nele, jogando joguinho, fazendo outras coisas, Instagram, não sei o quê, mandando mensagem e falar para a vida. Meu irmão, o celular vai demorar mais para carregar assim ou não? Perfeito! Salva de palmas, Maria Isabel. Ó, profética! Fala, quando fala é bomba. E aí a bateria fica viciada. E quando a bateria fica viciada, o que acontece? Descarrega mais e acaba que a nossa vida é assim com Deus. Por a gente nunca se conectar de fato e descansar em Deus, acabamos ficando viciados. E acabamos descarregando muito rápido ao sair por essa porta. A gente vem, carrega, mas está bate coisa mesmo tempo, aí sai, nem se conectou direito, nem carregou direito. Aí a gente sai, descarregou de novo. Descarrega sozinho, porque está viciado. Aí toda hora que vem a fonte, você tem que vir todo o culto, mas não descansa, porque o teu cérebro está milhando. Gente, tem coisas que a gente não tem controle. Fala para o seu irmão do lado, descansa do Senhor. Carrega a bateria. Sabe por quê? Isso já aconteceu muito comigo. Preocupação é você se preocupar com coisas que ainda nem aconteceram. Olha só que doideira, ansiedade. Ansiedade é você pensar em coisas que ainda nem aconteceram, como se estivesse acontecendo agora. Olha como é que a gente é louco, para tu ver o poder que Deus colocou em nós. Tanto para o bem quanto para o mal. Porque a depressão é o excesso do passado no presente. A ansiedade é o excesso do futuro no presente. Pessoas depressivas vivem no passado. Elas não conseguem viver o presente quando elas ficam lembrando da morte do fulano, do ciclano, da perda que teve, do não sei o que, quem traiu ela, e ela vive, ele vive aquela dor no presente, e ela consegue usufruir das bênçãos de Deus? Ela consegue descansar no Senhor? Ela consegue meditar nesse tempo e falar como Deus é bom, tem cuidado de mim? A mesma coisa a ansiedade,
preocupações que você fica pensando, não, porque se vai acontecer isso, eu posso perder isso. E você nem aconteceu, querido. Só que você está vivendo como se fosse um presente, não consegue se concentrar, não consegue carregar a sua bateria em Deus, não consegue se encher do Espírito Santo de Deus, e você acaba ficando viciado com ansiedade, viciado com a depressão, e a tua vida não anda. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vou repetir. Aquietai-vos, Vânia. Aquietai-vos, José, João, Cláudia, Isabel, Maria, porque eu sou Deus, o Senhor dos Exércitos. É aquele que nunca perdeu uma batalha, aquele que desde antes da fundação do mundo te preparou, tem um livro escrito sobre a sua vida, ele sabe quantos fios de cabelo você tem. Não cai um fio de cabelo seu sem bênção de Deus. E você às vezes está, nossa! E ele está falando para você essa noite, se aquieta, carrega, deixa eu te encher, porque querido, sabe por quê? Eu posso ser sincero com você essa noite mais uma vez. Posso trazer uma mensagem para você, querido? Sim ou não, igreja? Quando a gente está com excesso de coisas, a gente não consegue mergulhar na bondade e misericórdia do Senhor que se derrama sobre nós todos os dias. A gente não consegue desfrutar das pequenas coisas. Enquanto o pastor José estava ministrando aqui, eu lembrei da mensagem da Andréia que ela pegou há anos. Olha só como é que Deus falou para ela. Ela estava vendo uma novela. Eu vou até mandar mensagem para ela depois disso aqui. Ela viu uma novela que Deus falou para ela, que teve uma menina que ela falou assim, eu não vivi milagres e tal. Aí ela falou assim, o segredo da vida é você viver como se tudo fosse um milagre. Acordar de manhã vivo é um milagre. Você está com a sua família bem, com saúde, é um milagre. E quando o pastor José ministrava sobre boas novas, boas notícias, como celebrar uma notícia nova se você já sabe que Jesus te salvou? É se você todo dia acordar e ver essa salvação como um milagre. Cara, eu sou salvo. Cara, ele me ama. Cara, ele tem promessa. Todo dia eu tenho uma filha linda. Olha só, tem tantas preocupações, tem coisas boas. Como foi falado domingo, tem um campo, tem 3 rebanhos, tem uma fonte, apesar da grande pedra. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, o Criador dos céus e do universo. E sabe, Deus, quando nos indaga, ou quando nos chama a responsabilidade, assim como ele falou com Jó, que estava passando por muitos problemas, eu acredito que ninguém aqui está passando tanto problema quanto o Jó passou, ou alguém aqui. Deus tem misericórdia. Perder todos os filhos, perder casa, perder tudo, ficar com doença na pele, mendigar na rua. Sabe o que Deus fez? Sabe o que é mais louco? Ele ficou 42 capítulos sem saber o porquê está acontecendo tudo na vida dele, discutindo um montão de coisas. Não falo de paciência de Jó, mas ele fica discutindo a maior parte dos capítulos com os amigos. Não, porque hora justa que você quer, os amigos contando entre dele. Deus não dá nenhuma satisfação a ele. Deus não conta, ó. Satanás foi lá e eu falei, podia fazer. Deus não dá satisfação não. Sabe o que Deus faz com Jó? Jó! E aí, Jó? Nossa, e aí, Deus? Você estava aqui quando eu criei a terra? Não. Você estava aqui quando eu criei o mar, as montanhas e tudo que tinha lá? Você estava aqui quando eu te criei? Você está duvidando de mim mesmo? Você está duvidando do oleiro? Se coloca no lugar do vaso e se coloca nas mãos do oleiro. Aquietai-vos. Sabei que eu sou Deus. Às vezes o que a gente precisa é silenciar as vozes do mundo, é silenciar as vozes de acusações, é silenciar as vozes de críticos que querem nos destruir ou falar mal de nós. Então somente se apegar à verdade que o Senhor tem nas nossas vidas, de que você é amado, de que você é amada e nada pode te separar do amor de Deus.
nem profundidade, nem altura, nem passado, nem futuro, nem presente, nada, nem principado, nem potestade, nada pode se separar da mão de Deus. E eu tenho aprendido muito com esse amor, que é tão somente comigo. E eu falo muito isso com a Thalita, viva tudo como se fosse um milagre. Porque quando eu vou olhar para ela, eu falo, cara, eu sou casado, é um milagre. Às vezes eu olho minha foto, ela é feia pra caramba. Ela comprou uma planta. Hoje está a glória. Mas assim, ela linda demais. É um milagre. Estou casado. Tenho uma filha linda, maravilhosa. É um milagre. Se a gente começar a vivenciar, estou numa igreja linda e maravilhosa, com lindos membros aí maravilhosos. É um milagre, cada um de vocês é um milagre. Como é que vai ser a nossa vida se a gente começar a ver? Cara, é um milagre. Tem fatura para pagar, tem um montão de coisa, tem um montão de propósito, um montão de problema. Mas eu não posso esquecer que eu sou um milagre. E se Deus me ajudou até aqui, se Deus é por nós, aí você está comendo aquela fatura. Aí você está com medo do banco, do ciclano, do fulano. Quem temerei? O que o homem pode me fazer? Hebreus fala isso. Eu estava vendo o senhor Malafaia, ele ameaçando Moraes lá. Moraes, eu vou fazer, não sei se vocês viram lá, eu vou a ti lá dos seus exércitos, não temerei esse versículo, o que o homem pode me fazer. E um podcast que eu vi do senhor Malafaia, eu achei interessante que ele falou assim, pastor, você não faz, está sofrendo uma perseguição, porque o pastor Senhor Malafaia, você gostando ou não, ter sido uma voz profética de não se atentar, porque ele poderia muito bem, gente, ficar só na igreja dele, pregando o evangelho, e está bom. Mas não, ele se levanta com uma voz profética. O profeta é aquele que denuncia os pecados, é aquele que vai lá fora e fala, está errado. E ele é um dos poucos pastores, porque tem muito pastor de igreja gigante que não fala nada, quer ficar lá só no evangelho. Ele não precisava disso, gente. Aí tiver quem toca e vai ver, ele podia ficar lá, ficar quietinho aqui não, mas ele veio e denuncia. Então tem que bater palma para esse homem. E é interessante que pega lá no podcast falando para ele, pastor, essa está sendo a maior perseguição que você já passou na sua vida? Eu falei, cara, está sendo minha sala de exame, nunca foi nessa vida. Ele falou, não. A maior perseguição que eu passei na minha vida foi quando não tinha internet. E a Rede Globo começou a me falar mal de mim e tal. E a gente não tinha voz de cara, quem era o mandado de informação? Rede Globo. E a Rede Globo noticiava que ele era ladrão, que não sei o que, E ele falou que teve que se mobilizar na rua para se defender, que ele não tinha como se defender. Imagina, na televisão falando, a Vânia não presta, não sei o que, você não tem o que falar, não tinha internet, tinha nada. Ele falou, esse foi o pior período. Que eu tive que tão somente confiar em Deus e na rua confessar, e Deus falou que Deus me defendeu. Ele falou, e Deus vai me lembrar dessa também. Então, queridos, o que eu quero dizer? Todos nós, o apóstolo Paulo fala isso, sofremos pressão de todos os lados. Somos levados como ovelha ao matadouro. Mas a gente tem que descansar no Senhor em meio às lutas. Nada disso eu anotei aqui, tá? Então, recebe aí. Eu ia falar sobre outra coisa, mas vai ser bem curto aqui do que Deus mexeu comigo ontem. Vocês escutam mais um pouquinho? Que a gente termina aqui. Nada que você... Olha só o tema da mensagem de hoje. Mais conversações com os meus costumes. Mas, falei aqui. Quer falar, José? Para lembrar que a segunda maior emissora do Brasil, a Retoque, quem é o cara? Sim, o Edson. De uma grande igreja. Não fala nada. Isso aí. A gente vê, gente, que a gente tem que confiar no Senhor. Todos nós vamos passar por problemas. E fica tranquilo, vão vir problemas maiores. Mas ninguém é maior que o teu Deus. Cada um desses problemas é uma fase nova, é um chefão novo. Está mais difícil? Adivinha por quê? Porque você passou de fase. E você está preparado para enfrentar situações que antes você não estava. Mas Deus te preparou para esse momento, Antônio. Deus te preparou para esse momento, Maria. Deus te preparou para esse momento, José. Deus te preparou para esse momento, Juanito, Thalita, Isabel. Porque se fosse antes, se fosse uns 3 anos atrás, se fosse uns 10 anos atrás, de repente a gente não teria sustento para ficar de pé. Então,
até nisso Deus é misericordioso. O problema é que a gente não sabe do nosso potencial. E só para terminar aqui, ontem eu estava telefonando, meu filho falou pra caramba, trabalhando, dormi 5 horas da manhã, e ele ficou 1 hora com o telefone, 1 hora e pouco, 1 hora e meia. E Deus me deu uma palavra para entregar para ele, do nada. Eu falei, cara, olha só, Deus está te levantando com esse tempo, não sei o que, comecei a prestar na vida dele. Ele, verdade, amém. E aí eu identifiquei os problemas que estavam acontecendo na empresa dele, que foi o seguinte, para vocês entenderem esse versículo. Calma aí, só para não ficar as minhas palavras. Que diz assim, 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Só que eu vou falar aqui, todo mundo conhece esse versículo, mas Deus me deu uma nova revelação para falar com o meu amigo ali. Eu falei, cara, lembra desse versículo? Porque ele falou que não estava conseguindo ter uma conversa na empresa, uma comunicação na empresa alinhada para viver aquilo que eles queriam. E estava vendo barreiras. E eu falei, cara, olha só a revelação que Deus está me dando aqui agora, essa noite. Lamanto, lamacaia. Eu falei assim para ele, eu falei, receba agora, mas eu nunca pensei nisso, mas eu vou parafrasear esse versículo. Você sabe, ele é crente também, você sabe que as más conversações com bons costumes, né? Ele sei, mas no teu caso está sendo o contrário. Os maus costumes de vocês estão corrompendo a comunicação. Olha que forte. Como assim, pastor? Como assim? Os maus costumes da empresa dele, que era o caso do que cada um estava falando uma coisa porque eles tinham manias erradas. Um estava dando ordem para o outro que não era para dar, não estava assumindo a sua responsabilidade, estava passando a responsabilidade para o outro. Então estava uma bagunça. Por causa de quê? Maus costumes. A comunicação estava alinhada, desalinhada por causa dos maus costumes dele. E aí Deus me deu essa revelação no meu telefone. Eu nunca parei para pensar nisso, pastor, sério. Eu falei, cara, eu posso parafrasear esse cara. É só entender. Os maus costumes corrompem as boas conversas. Então, às vezes, nós temos uma boa conversa, mas o nosso mau costume está atrapalhando. Por exemplo, posso citar um exemplo aqui, igreja? Sim ou não? Aguenta mais um pouco, sim ou não? Glória a Deus. Então, aguenta isso e revela, anota, faz uma coisa no teu coração, mas não esquece isso. O teu mau costume de não ler a Bíblia atrapalha a comunicação de Deus com você. O teu mau costume de não ouvir o louvor atrapalha Deus se revelar com você em minha presença e trazer a presença dele para a tua casa. O mau costume de não vir à igreja esfria a tua fé e impede muitas vezes Deus de ter a comunicação do céu contigo. Olha que revelação. Os nossos maus costumes estão atrapalhando a comunicação do céu conosco. Mas Deus é misericordioso a ponto de ainda assim falar de uma maneira maravilhosa. Mas os nossos maus costumes estão atrapalhando o céu de entrar na nossa casa, o céu de entrar no nosso trabalho, o céu de entrar com providência naquilo que nós precisamos, por causa dos nossos maus costumes. Eu sempre fui assim, sempre fui desse jeito. Por isso que às vezes fizemos um jejum de Netflix, jejum, meu irmão fez jejum de doce, jejum daquilo que está tomando o teu tempo, para que você consiga ouvir a voz do céu a respeito daquilo que você está passando, entender o propósito dali e para onde Deus quer te direcionar, porque às vezes Deus nos pressiona para que a gente saia da nossa zona de conforto e tome uma atitude que a gente não tomaria se não estivesse passando por aquilo ali. E eu falei para esse meu amigo, eu falei, cara, Deus está te levantando para esse tempo agora, sabe por quê? Você sempre se escondeu, e agora o outro sócio lá, que sempre tem a responsabilidade, ele está deixando para lá. E se você não se levantar, o barco vai afundar. Então Deus está te levantando, então parabéns, porque agora eu estou vendo um homem de verdade se levantando na tua empresa, de querer acabar com esse costume errado e se levantar com uma voz profética. Você tem que ser uma voz no teu carro, uma voz no seu trabalho. E de repente essa mensagem pode ser uma voz na sua casa, pode ser uma voz no seu trabalho, não sei aonde. Mas você se posicionar porque você tinha um mau costume de se esconder, você tinha um mau costume de não falar, um mau costume de não sei qual é o teu mau costume que tem impedido das bênçãos do céu recaírem sobre a tua vida. Mas eu quero te dizer essa noite que as boas conversas constroem bons costumes. Então você está no lugar certo, mas se você estiver conectado certo, vai ser aquela bateria viciada.
que entra o culto, sai do culto, você fala aqui, recebe uma sua palavra gravada, saiu para aquela porta, descarrega de novo. Porque você só se conecta na igreja. Sai para aquela porta, descarregou. Eu queria não sei você, mas se eu uso meu celular um dia, eu tenho que carregar de novo. Se você só se carrega a tua fé na quarta e no domingo, fica descarregado segunda, terça, quinta, sexta, sábado. Que fé ridícula a gente vai viver. Então desperta tu que dormes e aquietai-vos e saber que Ele é Deus na sua vida e que Ele tem cuidado de você. Mas nosso mau costume muitas vezes está impedindo de ouvir a voz do céu. Então o que Deus vai falar contigo e comigo nessa noite? Olha, quando é que você vai ter como costume de ler a palavra mais, de orar mais, de me louvar mais, de vir à igreja, de servir, de se comprometer com o meu reino, para que eu te abençoe de uma maneira sobrenatural? Quem quer fazer isso? Amém. Quem entendeu essa mensagem dessa noite? Glória a Deus. Vamos orar então, querido. Eu vou te dar 1 minuto para você orar agora. Essa mensagem veio na hora que eu estava